Olá, dona de escola, tudo bem? Estamos começando a segunda aula, e nessa segunda aula a gente vai falar um pouquinho sobre os pontos de gestão, né? O que eu percebo muitas vezes é que vocês fazem, mas não tem nem clareza do que vocês estão fazendo, vocês vão executando, né? E tudo bem, não está errado, vocês estão fazendo o que é necessário. Mas a gente precisa se organizar. Lembra que a gente falou que uma liderança organizada é uma liderança que faz todo o processo funcionar bem feito, faz uma liderança bem feita. Então vamos dar um passo para trás, ok? Vamos dar um passinho para trás para a gente pensar, ok, qual é o meu papel? Né? Eu vou colocar aqui para vocês o material em PDF para vocês irem acompanhando, mas é só para a gente ir falando. Qual é o meu papel, né? Eu sou o quê? O que eu faço? O que uma escola precisa ter numa liderança para ela funcionar de uma forma bacana? No meu livro eu falo muito sobre isso. Lá eu até organizei sobre o que é cada coisa, tal, porque a gente tem mais tempo, mais espaço. Aqui eu não consigo falar tanto, então eu vou direto para eles. Aqui eu separei a sua gestão em 6 áreas, tá? Mas se você for dividir mais, se bobear, dá até mais, ok? 6 áreas. Quais seriam essas 6 áreas que envolveria aí a sua escola? Uma envolve o posicionamento da sua escola, né? Onde ela está posicionada, como você enxerga ela e como os outros enxergam ela. A segunda é as metas de crescimento, que é para isso que uma empresa existe, não estou nem falando de escola, estou falando de empresa. Diferencial pedagógico, então, assim, o que que a sua escola tem que diferencia ela do restante e como fazer as pessoas terem essa percepção, que é o que eu mais vejo. Eu ia até fazer um meme, uma brincadeira no meu Instagram, mas eu não sou muito boa nessas coisas, desisti. Mas eu ia mostrar fingindo uma mãe indo em 2, 3 escolas para perguntar o diferencial de cada uma. Vocês vão ver que as respostas são iguais, né? Então, assim, aí ela vai, no final, ela se perguntaria, mas cadê o diferencial se elas são iguais? E é exatamente isso, eu percebo que elas não têm, ou elas sabem e não sabem mostrar, ou elas não sabem, ou o que eu mais acho que vocês sabem, mas não sabem mostrar. Planejamento anual, né? Se uma escola não tem o planejamento, ela fica perdida. Depois eu vou trazer para vocês quando usar cada um deles, porque eu vou ser muito sincera. São muitas demandas. Eu sou uma só, vamos dar um exemplo, né? Eu aqui como diretora de escola, dona de escola, eu sou uma só. Eu tenho uma escola com, vou chutar aqui, vai 100 alunos. Eu tenho uma equipe que me ajuda, sem ser professores, tal, de, sei lá, 4, 5 pessoas. 3, vou colocar 3. E aí eu preciso fazer várias coisas. E realmente você precisa fazer. Por isso que depois a gente vai ter um módulo só falando de gestão de tempo. Mas a minha pergunta é a seguinte: como você usa cada um deles? Porque tem momentos mais, claro que tem uns que você vai usar quase diariamente, mas tem uns momentos que você usa mais um, mais outro, você veste mais uma camisa do que outra, por exemplo. Época de campanha, né? Época de campanha, normalmente, lógico que a gente tem a matrícula o ano inteiro, a gente tem que divulgar a escola o ano inteiro. A gente está falando aí, eu falei muito de Flywell para os meus clientes, que é você ter um trabalho forte o ano inteiro para gerar consistência. Então, tem trabalho sim para ser feito o ano todo, mas assim, captação, a maioria vai até no máximo fevereiro, estourando março. Depois disso, você tem uma captação ou outra, mas é muito pulverizada, vamos dizer assim. Então, meu foco vai ser vestir outra camisa, né? Então, cada momento, início de aula, minha foco é acolhimento, né? No momento de início de aula, minha equipe toda está focada em receber bem aqueles alunos que estão chegando, acolhimento. Então, cada momento você veste um pouquinho uma camisa e a gente vai falar sobre isso. Qual camisa você tem e qual vestir em que momento, para te ajudar aí nessa reflexão. É, um deles é, por exemplo, vamos colocar aqui, liderança estratégica, né? Visão e direção. O que eu mais percebo é assim, o momento que vocês tentam ter liderança estratégica é quando vocês estão em casa, não estão em ação, né? Aí vocês veem um vídeo, vocês procuram uma mentoria, eu tenho mentorias, elas a maioria são à noite ou de final de semana, porque é o horário que vocês não estão operacionais, vocês conseguem subir para a gestão. Então, é natural que isso aconteça e é um vestir uma camisa, né? Ali você vai pensar exatamente no que a gente falou: diferencial pedagógico, planejamento anual, metas de crescimento, enfim. Quando você ativa mais o seu momento de liderança estratégica? No início do ano, quando você vai ver lá os seus números.
Quantos rematrículas eu tenho? Quantos alunos eu tenho que captar? Quais são os meus números? Qual o volume que eu vou trabalhar daqui para frente, né? Depois disso, nós pensamos no período de baixa matrícula. O que eu posso fazer para ter um planejamento, um diferencial pedagógico? Quais são as mudanças do mercado? Por que você acha que a gente tem o Bet Educar agora em abril? Porque é o período em que vocês ainda conseguem sair um pouco da escola, porque a escola já passou pelo período de captação, passou pelo período de acolhimento, ainda não estamos na festa junina, que é um dos eventos maiores para a escola. Então, assim, a gente está no meio do caminho que permite vocês saírem um pouco da sala, vocês poderem visitar uma feira, vocês terem um momento de gestão e de pensar no crescimento da escola, no que é tendência para o ano que vem, enfim. Outra coisa que a gente tem que trabalhar muito é a liderança comercial, né? Liderança comercial, gente, é captação e conversão. É número. E tem gente que vira para mim e fala: não, não é número. Isso daí é porque a vizinha faz um preço mais barato. Isso daí é porque ela manda mensagem para os meus clientes para roubar eles de mim. E aí tem esse achômetro todo, a escola do vizinho é melhor ou é pior, mas ele me rouba, ele é barato. Enfim, cada um tem a sua filosofia. Tem uns que falam que não é concorrente, que tá tudo certo, tem espaço para todo mundo. Cada um tem uma filosofia. Mas o que nós precisamos entender é que empresa não se sustenta se não tem comercial. Nenhuma empresa. Até banco não se sustenta se não tem cliente. Quiçá escola. Então, por que eu tô falando disso, gente? Porque eu percebo assim, a gente naturalmente, o ser humano naturalmente, ele se envolve com aquilo que ele gosta mais. Então, normalmente, uma pessoa que criou uma escola, abriu uma escola, ou ela era da área pedagógica, ou ela é professora, então ela gosta daquele momento pedagógico. É lógico que a vida dela não era vender. Ai, minha loucura é vender escola. Eu vou abrir uma escola porque minha loucura é vender escola. Não é. Mas a tua empresa, o seu negócio, o seu business não se sustenta se não tem área comercial. Eu tenho escolas que falam assim: ah, mas eu sou da prefeitura. Também você tem que saber vender para quem é da prefeitura para a pessoa querer matricular na sua escola, mesmo sendo conveniada. Então, como você atende? Como está o seu comercial? A área comercial, ela envolve matrículas, funil de vendas, o próprio atendimento a pais. Alguns casos, escolas que são um pouco mais antenadas na tecnologia, tem dentro do sistema financeiro da escola, tem o CRM e usa isso. O que é CRM, Liliane? CRM é todo o processo do cliente até ele virar matrícula, que fica documentado num sistema. E é muito bom, porque é uma forma de você ter algum controle do que está acontecendo, além do bendito grupinho do WhatsApp da sua escola, né? Tô falando real. Ok. Que hora que a minha escola vai ativar isso? Obviamente, com uma intensidade muito maior no período de procura de matrícula, que é um tamanho gigante dentro da sua escola. Ela é praticamente de outubro, isso porque quando não antecipa, mas eu vou botar outubro, de outubro até fevereiro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses do período de um ano da sua escola é focado em captação. Não é pouco, ok? E aí a gente tem que pensar o que, como captação, eu faço, né? Como eu divulgo, como eu atendo, como a minha equipe atende. Se eu trouxe uma novidade no decorrer do ano, a minha equipe sabe apresentar essa novidade, ela tem propriedade para falar, ou ela tem medo e finge que não existe, né? Ou olhar os leads, quais são os números? Eu quero aqui o relatório de leads todo mês. Quantos leads eu tive esse mês? Poxa, eu tive 10. Por quê? Eu deveria ter tido 40 na minha meta. O que eu estou fazendo de errado? O que nós não fizemos? O que está rolando aí? Né? O que o concorrente está fazendo? Enfim. Eu brinco que é brincar de termômetro, né? Você ir colocando o termômetro aí na sua escola, na parte de captação, para entender como ela está. Quando a agenda está vazia, né? Que momento a minha escola não tem procura? Não tem procura. Normalmente eu vou falar para você um período até que ela tem menos, julho, época de dezembro, época perto de festas, de feriados, as pessoas diminuem mesmo a procura de escola. Ok, qual é o terceiro prato que eu equilibro aí na minha gestão? Liderança de marketing, gente. Marketing não é vendas, tá? Deixa eu te ensinar que venda é uma coisa, marketing é outra. O marketing é é o motor que faz as pessoas procurarem a sua escola para você vender. Então, ele é o motor, ele não pode parar.
Ele é o motor que faz as pessoas saberem que você existe, o que a sua escola acredita, como a sua escola é linda, como você se mata para ela ser maravilhosa. Isso é marketing. Venda é o cara sentar, negociar e botar o filho na matrícula, assinar o contrato de matrícula. E eu vejo muito erro. As pessoas confundem as coisas. Eu tenho muito lead. E daí? Você pode ter 500 mil leads por minuto. Se você não tem uma matrícula, você não fez nada. Para mim, não valeu de nada. Então, marketing. Marketing a gente fala do quê? O que envolve essa área? É o que vem antes do contato. Redes sociais, que hoje é o... Gente, eu tenho uma lista de coisas de marketing que você pode fazer na sua escola. Uma lista, um livro. Só que nada substitui esse treco aqui. YouTube, Instagram, Facebook, porque é lá que o cliente tá. O cliente não tá na revista que ele nem vai folhear, porque pode ter uma revista na recepção do médico do filho dele. Ele vai ficar no celular, tá? Então, nem adianta. É rede social. Ok, rede social, conteúdo. Gente, conteúdo não é só você postar o trabalho lindo que os alunos estão fazendo de colagem. Não é isso. Conteúdo é conversa com pais, dicas de rotina, dicas de passeio, dicas de filmes legais para fazer em família, de atividades que vocês podem fazer, dica de comida saudável para criança. É informação que faz sentido para o seu público. Não é só, ai, aqui tá sempre mostrando eles dobrando, uma dobradura. Cara, não é só isso. Seu trabalho é esse, mas não é só isso que deve estar na rede social. Senão a sua rede social fica desinteressante. Ele vai olhar só para ver se tem foto do filho. Se não tem, ele vai deletar, nem vai olhar. Ok? Posicionamento digital. Posicionamento é diferente de postar todo dia. Então, por como eu me posiciono. Então, por exemplo, assim, se você for ver, existem outras mentoras de escola. Cada uma tem um posicionamento. Eu tenho uma que é focada em escola pequenininha, eu tenho outra que é focada em escolas estaduais, eu tenho outra que é focada em escolas de até Fundamental 1, tem outras como eu, que consigo trabalhar tanto com faculdade quanto trabalho com ensino, até, as escolas até ensino médio, eu tenho outras que são focadas só em ensino superior. Então, quer dizer, temos mentoras de escola de todo tipo. Mas qual é o perfil de cada uma? Então, como é que é o perfil da sua escola? A sua escola fala que linguagem? Ah, você é natureba, você é tecnológica, você é conteudista, você é pedagógica, você faz por projetos, você faz por material didático. Você sabe o que você faz. O problema é você explicar isso para o pai, que ele não tem que entender porque ele não é da área de educação, mas está tudo certo. Prova social. Você tem as pessoas falando bem da sua escola? Pô, meu filho entrou aqui, ele tá muito feliz, eu amo essa escola, eu indico para todo mundo. E as pessoas falando bem ali, dando a cara, a tapa para falar da sua escola. Importante isso, ok? Quando ativar? Na verdade, esse é um que a gente tem que ter constante. Lógico que a gente intensifica, faz um anúncio patrocinado maior na época de campanha, mas ele tem que ser constante. Ele sempre vai estar mostrando o posicionamento da escola, e se você perceber que não está ficando claro isso, dá tempo de você ir se reposicionando constantemente, tá bom? Liderança pedagógica. Agora vamos falar da parte que uma dona de escola normalmente gosta, né? Processo de ensino-aprendizagem, liderança pedagógica, falar de sala de aula, de aluno aprender. Escola existe para aluno aprender. Se o seu aluno não aprendeu, desculpa, a tua escola não trabalhou direito. É melhor você repensar quem está com você nessa sua jornada, ok? Então vamos lá, o que envolve quando eu falo de liderança pedagógica? Ela é o coração da escola. Eu estou falando de metodologia. E metodologia, não se engane. Para algumas escolas, eu faço uma mentoria ensinando metodologia, porque cada escola tem uma. Não ache que a minha metodologia é socioconstrutivista. Não é, tá? Hoje, na verdade, a escola mais melhor preparada, ela tem vários ícones de metodologia para formar a dela. O problema é como explicar a sua. Na verdade, toda escola tem uma metodologia própria. É que elas não sabem explicar, então elas falam que elas têm um nome para uma metodologia. Então, o que eu faço muitas vezes na escola é montar a metodologia dela própria para ficar mais claro para toda a escola, incluindo financeiro, incluindo captação, incluindo marketing, qual é a metodologia que a sua escola trabalha, qual é a legitimidade que a sua escola tem. Por isso que eu falo que se tem um diferencial
é único em qualquer escola é a metodologia, tá? Eu falo muito isso. Ok, metodologia é o que só a sua escola tem. Perfil de professores. Os professores que você tem, só a sua escola tem. E hoje em dia, professores graduados, professores com níveis de experiência, professores com formação, cara, é prêmio, porque já não tem nem professor no mercado, quiçá professor bom, né? Então você deve divulgar isso, é bacana. Desenvolvimento dos alunos, ter uma régua de desenvolvimento. Esses caras estão aprendendo? Meu aluno evoluiu, ele começou aprendendo A, hoje ele já sabe até o Z. Meu aluno começou aprendendo 1, hoje ele já sabe até os 50. Eu tive uma evolução, esse aluno evoluiu, a mãe percebeu? A mãe tá vendo que o filho teve essa evolução? É perceptível? Inclusão. Esse tema, eu até tô trazendo ele para minha rede social, vai lá no meu mentoria underline escolar, trouxe lives, é um tema assim que é tendência, porque a gente sabe que é uma tendência, e mais do que isso, agora é um desafio. Porque até ontem a gente tinha muitos inclusivos, alunos inclusivos, em lugares especializados. E agora eles estão migrando para escolas, e a escola precisa se especializar em tratar deles. Só que a gente tem uma demanda ruim, né? Lá eles têm especialistas, então lá eles têm psicólogos, tem fono, tem toda uma estrutura numa APAE, numa ACD, num lugar próprio para estruturar esse aprendizado. Na escola eu tenho uma professora que, em alguns casos, mal e mal fez pedagogia. E agora ela tem que ser uma fono, uma psicopedagoga, ela tem que ter um conhecimento maior. E a gente tem que correr com isso com as escolas, para ser muito sincera. Ok, quando ativar o coração da escola? Gente, se é o coração, ele não pode parar. Então, é constante durante todo o ano. Como é que eu faço para ver se está sendo bem entregue? Reuniões pedagógicas, reuniões de ver as aulas, ver as avaliações, conversar com as famílias, entender os processos, se os alunos efetivamente estão aprendendo mais, ok? Liderança de pessoas, tá aí o quinto papel seu, e você muitas vezes nem sabe, né? Liderar pessoas. Inclusive foi o primeiro episódio lá que a gente fez, né? Primeira aula, foi falando de liderança. E assim, é estressante liderar. Mas se você lidera bem, eu falo que é muito parecido com o Flywell. Flywell, ele fala que é assim, um trabalho constante e bem feito, chega uma hora que ele faz sozinho, ele roda sozinho. Então, se você tem uma liderança bem feita, no começo, até você colocar ela, organizar ela nos processos, ela é um pouco cansativa, mas depois ela te dá tempo e te descansa. Aí ela te retorna, né? É isso. Vamos ver aqui. Quando que eu tenho liderança? Bom, liderança de gestão de professores e equipe, clima organizacional, treinamentos, feedbacks. Isso daí, bom, treinamento normalmente a gente consegue fazer mais no início do ano, no meio do ano, que é quando a gente tem aí um período um pouco mais para a gente trabalhar com a equipe e tal. Mas pode ser feito via online hoje em dia, de outras formas também. Sempre que houver conflito, a gente tem que trabalhar esse clima organizacional. Chamar os conflitados, ou seja, os membros do conflito, para encontrar um meio termo. Alta rotatividade de professor é problema de liderança, tá? Então, se você está tendo professores que não ficam, alguma coisa no seu clima organizacional está errada e você precisa rever, tá? Queda de desempenho. Nossa, minha equipe não está desempenhando. Elas estão. E eu percebo que existe uma queda e é normal conforme o ano, tá? Então, por exemplo, equipes que eu lidero, quando está no começo do ano, está no mau gás. Todo mundo feliz, vamos lá, vamos arrasar, vou fazer projeto tal, vou levar os alunos para passear pela escola inteira, vai ser uma loucura. Uhum. Aí vai chegando abril, vai diminuindo um pouco o gás. Quando chega em junho, o nível de estresse da equipe é enorme. A equipe está estressada, os alunos estão estressados, a escola está estressante. Está chegando a hora das férias. Parece até que tem um termômetro que avisa, né? Está chegando a hora das férias. Retorna em agosto, novamente a mesma história. Estamos com pique, vamos lá, agora é segundo bimestre, vamos revolucionar, isso aqui. Vai chegando novembro, vai diminuindo de novo o pique da turma. Então a gente já sabe que acontece isso, a gente tem que se preparar antes. O que eu posso fazer para motivar a minha equipe quando eles estiverem embaixo? Que atividades, que brincadeiras, que ações eu posso ter com a minha equipe para quando dar um gás neles nessa hora que eles estão desmotivados, né? Queda de desempenho. Esse é o quinto papel de um gestor. O sexto papel, dinheiro.
dinheiro na mão, não é vendaval, no seu caso vai ser muito dinheiro. Eu creio que quando a gente faz um bom trabalho, o dinheiro vem atrás da gente, porque a gente fez o que precisava. Mas vamos lá. Não é sobre faturar, é sobre lucrar, tá? Envolve você controlar seus custos. Eu vejo muita dona de escola que não sabe quanto gasta, não sabe o custo de aluno para sentar numa carteira, não tem uma métrica nenhuma. E aí as coisas ficam difíceis mesmo. Você cobrar, fazer uma tabela de preço por causa do vizinho, fica difícil. O vizinho não paga o mesmo aluguel que você, não tem as mesmas despesas que você, ele tem a história dele. Então, assim, essa é uma parte que me deixa muito preocupada em relação a uma liderança bem feita. Precificar, saber o valor do aluno, lucratividade por aluno, quanto eu tenho que ganhar por aluno, né? Qual é o mínimo? Eu posso abrir uma turma que não se paga? Ou eu tenho que ter no mínimo 5 alunos por sala para ela se pagar? Para ela pagar a estrutura, né? E inadimplência, meu, isso me deixa indignada. Inadimplência é uma coisa que me deixa muito chateada. Em todas as áreas. Eu, como mentora, já recebi inadimplência de cliente. Estou falando de dona de escola, que não gosta de receber inadimplência sendo inadimplente. Então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é entender que as pessoas que estão fazendo aquele contrato com a gente entendem que a gente conta com aquele valor para manter o nosso negócio, no caso, a nossa escola. Então, quando a gente tem uma pessoa que deve, é complicado. Eu tenho algumas parcerias que eu indico, né, de advogadas que fazem esse trabalho para não perder o cliente, mas para chegar num bom termo, porque muitas vezes a gente, como dona de escola, não quer ficar confrontando o pai para não perder o relacionamento positivo. E aí a gente tem que trazer alguém de fora para fazer esse papel da cobrança, né? Então hoje existem empresas que fazem isso para você. Eu particularmente conheço tanto advogadas quanto empresas. Tem uma empresa que eu gosto bastante, não vou colocar aqui, mas se você entrar na minha rede social, você vai ver que eles são meus parceiros, que eles trabalham justamente com essa questão financeira, de saúde financeira da escola. Quando ativar mais? Gente, quando você vai mexer com o seu dinheiro, com o seu financeiro, a sua grana? Quando você vai fazer a cobrança? Quando você vai fazer fechamento mensal, que você tem que pagar as contas do mês, seus funcionários, a luz, a água, enfim. Quando você está planejando o seu ano, até porque quando você planeja o seu ano, você vai planejar a sua precificação. Ou quando você tem crise financeira, meu Deus, alguma coisa aconteceu, perdi o controle, alguma coisa deu errado, o que é ideal você já saber o que é, né? Aonde está a sua perca. Ou quando eu quero expandir, minha escola está indo bem, até na hora de crescer, né? Então, são momentos em que você para ficar, debruçar sobre o financeiro. Quais são os grandes erros da gestora, gente? Querer atuar nos 6 ao mesmo tempo com a mesma intensidade. Você é humana? Pelo menos eu acho que é. Então fica um pouco mais complicado, né? Porque gera cansaço, falta de clareza e a sensação de você estar fazendo mil coisas e não estar fazendo nada. O que eu mais vejo a dona de escola falar: eu fiz muita coisa, meu dia não deu para nada. Falta de gestão de tempo, que é uma coisa que a gente vai falar depois. O segredo da gestão por timing, tá? Então, assim, janeiro a março é o momento em que a gente faz o ajuste da base da escola. Então, ali a gente trabalha o estratégico, o pedagógico e a orientação e capacitação da sua equipe de treinamento, tá? Abril a junho é a hora que você cuida de pedagógico, fortalecer a entrega, o posicionamento, mostrar que o pai que matriculou com você, você está entregando bem, fazer uma boa reunião de pais, né? Você está no segundo bimestre, uma boa entrega e começar a fortalecer o seu marketing, se posicionar, mostrar que veio, que a sua escola tem de bom, e em alguns casos, como agora, ir visitar alguns eventos, entender o que tem de tendência no mercado, lembrando que nem toda tendência tem que virar uma coisa para sua escola. Se a sua escola não está conseguindo entregar o básico, para que vai inventar firula? Mais coisa para cuidar, você não consegue nem fazer o básico. Então, se a sua escola está indo muito bem no básico, aí você inventa. Se a sua escola está mal no básico, vai lá, dá uma olhadinha no que é tendência, no que está por vir, mas arruma a casa, depois você inventa a novela, tá bom? Depois você inventa coisa. Julho a setembro, comercial e marketing. Preparação para aquecer para matrícula, rematrícula, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado. Adoro pesquisa de satisfação, feita em julho, em agosto, para me orientar o que está para rolar para frente, tá?
Outubro a dezembro, comercial e financeiro, pico de matrículas e organização do seu caixa. Gente, importante, uma escola não cresce se ela tem problema de marketing ou comercial, ou seja, ela não põe aluno para dentro. Cresce, mas perde alunos, se ela tem problema pedagógico. Então, assim, eu vou lá, faço uma venda linda, mas não entrego. O pai não é bobo, vai embora. Tem pai que vai embora no meio do ano mesmo. Fatura, mas não lucra. Então, peraí, eu tenho um problema financeiro. Eu estou faturando, entra dinheiro, mas eu não vejo a cor dele faz anos. Então, eu não estou lucrando. Eu estou trocando figurinha. Vive em conflito. Estou apagando incêndio de pessoas o tempo todo. O tempo todo eu estou gerenciando problemas de pessoas. Então, assim, a gente falou de 6 temas e o que cada um deles gera em você. Um exercício prático, tá? Então, assim, pensa aí comigo. Qual desses 6 pilares você negligencia mais? Que você deixa de lado? Ah, é a minha gestão financeira a longo prazo? Ah, é o meu marketing, que eu faço mais ou menos, só para dizer que eu faço. Meu comercial, que eu não olho muito, só lá na época que a mãe bate na minha porta eu saio correndo para ver. Em qual você gasta mais energia? Ah, eu gasto mais no pedagógico, eu gasto mais no portão falando com mãe, fazendo o meu marketing. Qual é, onde você... Isso normalmente tem a ver com aquilo que a gente gosta mais de fazer, tá? Sua escola está em qual fase agora? Qual desses períodos você hoje está focada em aprender, em se desenvolver? Deve ser na parte de gestão, senão você não estava vendo esse curso, né? Qual pilar você deveria dar prioridade nos seus próximos 30 dias? Então, assim, olhando para onde você está errando, aonde está faltando, aonde está o buraco hoje, aonde o prato está quase caindo. Qual deve ser o seu foco nos próximos 30 dias? Como se preparar para ele? Né? Sentar e colocar ele como prioridade. Uma escola bem gerida não é aquela que faz tudo ao mesmo tempo. É aquela que sabe exatamente onde colocar energia em cada fase. Pessoal, o que eu achei importante trazer para vocês isso? Hoje eu percebo muitas vezes que a dona de escola, ela entende que ela tem tudo isso, mas ela não organiza na mente dela como a escola dela está em cada um desses papéis. Eu faço até um mapa onde eu coloco essas 6 áreas e nós fazemos um aquecimento sobre cada uma. Então, eu coloco ali qual que você se dedica mais, qual hoje você leva mais tempo, onde você está aquecida, né? E aí a gente vê as áreas frias, que é a área que precisa ela começar a se dedicar mais. Por que eu parei para fazer um módulo sobre isso, gente? Porque não existe liderança bem feita, não existe gestão escolar bem feita que se aplique a apenas um módulo ou a uma área. Você tem que trabalhar as 6, mas você tem que equilibrar elas, né, conforme a necessidade e o timing de cada um, ok? Vou deixar aqui para você toda a parte escrita e vou deixar também o exercício prático aí para você pensar aquele que faz mais sentido para o seu dia a dia. Espero que você tenha gostado. Vamos para o próximo módulo.